Bom dia, boa tarde, boa noite, vereadores e servidores públicos e demais interessados que estão aqui participando com nós neste curso de mutirão da fiscalização. Hoje eu e o Dr. Caio vamos dar continuidade, então, ao artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa. Está com você, doutor? Muito obrigado a todos vocês que estão assistindo conosco esse nosso treinamento. Estamos gravando aqui no contexto do mutirão de fiscalização e também iremos disponibilizar para vocês em outras oportunidades também esse conteúdo. Então, partindo aqui para o artigo 11, o artigo 11 ele tem uma característica muito interessante, que é o que fala dos atos de improbidade da administração que atentem contra os princípios da administração pública. E vejam bem o que está escrito ali. Artigo 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas. Antes de nós mencionarmos as condutas que o artigo traz, é interessante dizer que antes a redação que nós encontrávamos da lei, ela falava da possibilidade de haver a modalidade culposa em algumas das hipóteses de improbidade. E aqui nós devemos deixar claro que no caput do artigo 11 está evidente que é uma ação ou omissão dolosa, ou seja, fez ou deixou de fazer algo com essa intenção, com esse propósito, sabendo que aquilo iria gerar uma violação aos princípios da administração pública. Vamos lá, vejam o que tem no inciso 3º. Poxa, mas cadê o inciso 2 e o inciso 1º? Não tem, porque eles foram revogados. É por isso que não tem. Já começa no 3º. Olha o que ele diz. Revelar fato ou circunstância de que tenha ciência em razão das atribuições e a que deva permanecer em segredo, propiciando beneficiamento por informação privilegiada ou colocando em risco a segurança da sociedade e do Estado. Então, vamos repetir. Revelar fato ou circunstância de que tenha ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo, propiciando beneficiamento por informação privilegiada ou colocando em risco a segurança da sociedade e do Estado. Doutora, quer fazer algum comentário sobre esse inciso 3º? Eu acredito que o núcleo maior desse inciso é justamente esse segredo, que é um segredo do Estado, né? Um segredo que deve permanecer até que ocorra a situação ou até que o planejamento esteja efetivamente caracterizado. Tem algumas... evitar o risco, né? O risco de que a sociedade fique sabendo antes de realmente ele estar concreto. Perfeito. Acredito que seja isso, né, doutor? Sim, e só para dar um exemplo, a gente encontra situações como essa, em que o agente, valendo-se de informação privilegiada, acaba beneficiando a si ou a terceiros, sabe como? Por exemplo, ele fica sabendo de uma estrada que vai ser pavimentada, ou de um bairro que vai ser liberado, ou alguma alteração no plano diretor, e sabendo disso, ele realiza investimentos ou compartilha informação com seus pares, com seus amigos, parentes, etc., com laranjas, às vezes, para que ele consiga realizar esse investimento e oferir alguma vantagem em razão dessa situação. Agora, também temos outras situações interessantes, como o caso em que o governo vai construir, por exemplo, uma barragem ou uma obra, e muitas pessoas começam a invadir áreas próximas que serão futuramente desapropriadas na expectativa de receber indenização. E esse tipo de informação, quando vaza, ela gera transtornos tão grandes que às vezes inviabilizam a própria obra. Sei de casos de barragens, de usinas hidrelétricas que iriam ser construídas em determinados lugares e devido a esse tipo de especulação causada pela informação que é liberada antes da hora, acaba inviabilizando, porque os custos com a indenização ficam muito maiores do que os benefícios que aquela obra poderia gerar para a coletividade. Então, existem problemas
decorrentes dessa falta de lealdade com a administração pública. Passemos para o próximo, doutora. Podemos passar. E lembrando que os nossos exemplos são limitados, né? Até porque a jurisprudência, eu até estava tentando fazer uma pesquisa, fiz uma pesquisa ali para ver se tem alguma coisa nova, mas a gente não tem nada novo ainda, em razão de que a lei foi aprovada há pouco tempo e nós estamos em janeiro, né? Então, eventualmente, mais para frente, em virtude de ações em andamento, nós voltamos a gravar e atualizar esse curso, né, doutor? Exatamente. Lembrando a todos que nós estamos gravando em janeiro de 2022. Esse conteúdo vai estar disponível para vocês, mas vocês que já têm acesso à nossa plataforma, continuem assistindo os vídeos desse tema, que certamente nós estamos complementando. Então, o que você assistir depois aí foi atualizado por nós em razão disso que a gente detectou na jurisprudência. Inciso 4º. Está com a senhora, doutora. Negar publicidade aos atos oficiais, exceto em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado, ou de outras hipóteses instituídas em lei. Doutor, algum... Sim, vale a pena a gente exemplo? imaginar o seguinte. A gente sabe que tudo que a administração pública fizer, ela precisa também dar publicidade. Essa é uma regra prevista no artigo 37 da Constituição, de maneira explícita. E muitas vezes o gestor, ele, devido à velha política, politicagem, ele quer nomear alguém que é parente dele às vezes, e as pessoas vão começar a falar que é nepotismo, pode ser que seja, inclusive, ou ele quer contratar uma empresa que está envolvida em coisas erradas, ele quer meio que guardar em segredo aquilo. Só que é o seguinte, ele não tem que decidir se deve o povo ficar sabendo ou não. Para que ele, de fato, tenha a possibilidade de guardar sigilo de alguma coisa, ele precisa que exista uma regulamentação no município, uma legislação que fale, de fato, se alguma informação poderá ser classificada como sigilosa. E, enquanto não houver nenhuma lei nesse sentido, nenhuma informação é sigilosa. Observem isso. Nenhuma. É claro que existem assuntos que devem ser tratados nas respectivas áreas, como a gente estava mencionando no inciso anterior, um determinado investimento vai gerar uma especulação imobiliária, porém ele deve ser tratado no campo dos conselhos respectivos e etc. Mas vejam bem, a regra é a publicidade. Para que não seja dada publicidade a algo, é só no caso de segurança da sociedade e do Estado ou em hipóteses instituídas em lei. Ou seja, não é da imaginação do gestor. Ou era para, de fato, assegurar segurança, ou era hipótese prevista em lei. Não sendo nenhuma dessas duas, não pode negar publicidade de jeito nenhum. Prosseguindo, inciso... Podemos prosseguir. Eu ia só trazer a questão da publicidade ali, que a publicidade, no ato administrativo, ela é um requisito formal. Né? Para a sua validade, um ato oficial, ele precisa da publicidade. Quando se nega essa publicidade, ele não tem validade, mas eu conheço muitos casos que, não vou dar publicidade justamente para não causar um tumulto na sociedade, para que não falem, então, de nós, e pensa-se que ele está válido, mas no fim ele não está válido e pode ser sim questionado e pode ser daqui a pouco ser configurado uma improbidade administrativa, né? A depender da situação. Exatamente. Podemos dar continuidade, doutora. Fique à vontade, doutora. Frustrar em ofensa à imparcialidade o caráter concorrencial de concurso público, de chamamento ou de procedimento licitatório, com vistas à obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiros. Esse do concurso é interessante, também da licitação é interessante, e eu acho que isso é o que mais acontece dentro dos órgãos, né, administrativos, salvo alguns casos, salvo raras exceções, como se diz no direito, né, questão, vou beneficiar o Dr. Caio, por exemplo, na minha licitação, e, enfim, não vou dar a parcialidade que deveria ser dada, né? Eu sou imparcial nessa situação. Doutor, quer complementar nosso exemplo? Sim, esse caso que a gente vê desrespeito à imparcialidade,
Uma maneira que a gente identifica isso é quando, hipoteticamente, a administração tenta desclassificar algum interessado, algum concorrente ali no certame. Desclassifica não com base em argumentos técnicos, ou então para facilitar para alguém, relativiza, aceita que leva um documento depois, aceita que providencia um atestado de capacidade técnica depois, aceita um documento incompleto, enfim, ou facilita para quem a administração tem certa preferência, ou tenta dificultar para quem a administração não tem preferência. A gente vê muito isso aí nos municípios, principalmente em relação a obras. Às vezes, a administração quer dar preferência para a empreiteira que tem sede no município, quer seja por razões políticas, quer seja por razões econômicas, e isso muitas vezes gera para o cidadão ou uma obra ruim ou uma obra mais cara. Ou não, às vezes não. Às vezes sai até uma obra de boa qualidade, mas tendo ocorrido ofensa ao princípio da imparcialidade, já está errado. E vocês, vereadores sensatos, vocês não são vereadores para ficar dando jeitinho nas coisas. Vocês estão aí para aplicar as regras para ajudar a tornar o mundo um lugar mais justo. E para que seja um lugar mais justo, é necessário que as regras sejam cumpridas. Então, todos aqueles que tiverem chance de disputar um certame, um procedimento licitatório, um concurso, o que quer que seja, todos aqueles que tiverem chance de passar merecem ter a chance deles de disputar realmente. E não que haja preferências em relação a quem é da cidade e quem não é da cidade. Só para vocês terem uma ideia em relação a concurso, por exemplo, muitas vezes a gente ouve que fazer concurso não é bom porque as pessoas vai passar gente ruim e depois não pode mandar embora. Gente, isso tudo é mentira. Isso é argumento usado por pessoas que são incapazes de passar em concurso ou por pessoas que querem usar as brechas para poder encaixar seus apadrinhados políticos. Se eventualmente passou alguém incapacitado no concurso, não é porque o concurso é ruim, e sim porque a pessoa que fez aquele edital fez mal feito. A banca que aplicou a prova fez uma prova ruim. Ou então, também, a gente pode ter o caso do gestor que tem medo de mandar funcionário público embora, porque não é verdade que não pode mandar o concursado embora. Pode mandar o concursado embora, sim. Para tanto, é necessário que ele tenha direito à ampla defesa e ao devido processo. Ou seja, ele vai ser julgado, avaliado de acordo com as regras do jogo e vai poder se defender. Esse procedimento administrativo disciplinar, se ao final for concluído que o servidor, não estava mais adequado para a administração, ele poderá ser desligado, poderá ser demitido também no serviço público. Mas o gestor, por medo de perder voto, muitas vezes, vai deixando aquela maçã podre ali e gera a impressão para as pessoas de que o servidor público é ruim, mas é mentira. Inclusive, eu sou servidor público, a doutora Priscila é servidora pública. Então, existem pessoas boas e ruins em todas as áreas. Não se deixem levar por essas conversinhas, porque normalmente é papo furado de gente que quer usar politicamente esse tipo de cargo. Podemos avançar, doutora Priscila? Quer fazer algum comentário? Não, podemos avançar. Avançando, inciso 6º. Deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades. Quer trazer algum exemplo, doutora? Se quiser, a gente pode mencionar os convênios. Tem muito... Pode. Vou falar desse, a senhora fala do próximo, então. Eu não quero que o pessoal canse da minha voz, mas vamos lá. Olha só, gente. Os convênios são aqueles exemplos de situações que tanto o governo federal como o governo estadual podem repassar recursos para o município. Estou dando só um exemplo curto, né? O governo federal pode celebrar convênio com entidades do terceiro setor, com os estados podem com o município, o governo federal pode com o município pode celebrar convênio com entidades, enfim. O convênio, ele tem uma diferença de um contrato. Só para dar um exemplo para vocês, imagina o seguinte, eu tenho aqui na minha mão um lápis. Se eu vender esse lápis para a doutora Priscila,
por R$ 2, por exemplo. Ao final, ela vai ter um lápis e eu vou ter R$ 2. Nenhum de nós dois vai estar nem mais rico e nem mais pobre. Ela vai ter trocado dinheiro por um bem e eu um bem por dinheiro. Isso seria um contrato. Nenhum dos dois está mais rico e nem mais pobre. Quando a gente faz um convênio, os dois somam forças e, ao final, a gente tem um resultado maior que é bom para os dois. Vamos dar um exemplo rápido aqui. Combater a dengue. O município quer combater a dengue, o governo federal quer combater a dengue. Se o governo federal se juntar com o município e colocar dinheiro em uma atividade, ao final vai ser bom para os dois. Então, você vai encontrar um convênio para, por exemplo, viabilizar a aquisição de uma caminhonete para as ações da dengue, ou da defesa civil, ou outros infinitos exemplos possíveis. Os dois saem ganhando. Então, um convênio é quando os dois juntam forças para alcançar um objetivo em comum. Esse é um exemplo. Existe convênio, existe termo de fomento, termo de parceria, enfim. Normalmente a gente fala que isso aí são as parcerias. E aí, todo o dinheiro que chega tem que prestar contas dele. Lembra, qualquer pessoa que pega dinheiro dos outros tem que prestar contas. Imagina alguém aí fez uma rifa na sua cidade. A pessoa que fez a rifa, teoricamente, para comprar uma cadeira de rodas para uma pessoa que está precisando, vai rifar uma caixinha de bombom. Olha, a pessoa que vendeu a rifa, ela vai ter que depois falar como que foi o sorteio, o que ela fez com o dinheiro, se ela realmente comprou a cadeira de rodas ou não, quem que ganhou, ninguém ganhou, como que foi, enfim. O prefeito tem que prestar contas dos recursos que ele receber, tanto o prefeito como demais ordenadores de despesa. Se ele não prestar contas para ocultar alguma irregularidade, veja bem, tem que ter um objetivo. Não é apenas deixar de prestar contas. É deixar de prestar contas para esconder algo errado. Se de fato foi isso, um exemplo, trocou de prefeito agora. O prefeito passado fez alguma coisa errada e ele é meu amigo, eu sou o novo prefeito. Eu vou deixar de prestar contas porque a obrigação agora é minha, eu tenho que prestar contas, porque eu sou o novo prefeito e está nas minhas mãos agora. E aí eu não vou prestar contas, vou fingir que sumiu o documento, vou fazer um monte de coisa para não prestar contas. Eu também vou ter problemas, porque agora vai ficar caracterizado que eu deixei de fazê-lo para ocultar alguma coisa. Fiquem de olho, vocês, vereadores sensatos, procurem assistir a nossa aula aí sobre o CALC, para você entender o que é o CALC, para você saber se o seu município tem alguma pendência com prestação de contas de convênios ou não. Doutora Priscila, acredito que vale a pena a gente encerrar esse bloco para nós podermos começar já o próximo, tá bom? Pessoal, nós já iremos retornar no próximo bloco. Fiquem conosco aí e até logo. Só um instante, por gentileza. Mais um instante, prontinho.